Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. O tema de hoje a gente vai dar continuidade à citologia, aula de número 6, fotossíntese. É um tema muito importante pensando no Enem e pensando também na prova da UERJ. A UERJ geralmente vai trazer conteúdos mais aprofundados, já cobrou, por exemplo, metabolismo C3, C4, CAM, já cobrou mais detalhes da fotossíntese, mas o Enem que é realmente aquele que mais gosta de cobrar a fotossíntese e muitas vezes detalhes da fase clara e da fase escura que a gente vai aprender hoje. Para começo de conversa, o que é a fotossíntese? É um processo que é feito exclusivamente por plantas, algas e cianobactérias. Algas e plantas vão fazer dentro de uma organela chamada de cloroplasto. Tá ela aqui embaixo no slide. Ela tem esse formato que são várias moedinhas que a gente vai chamar de membrana estilacoide ou de granum. Eu até gosto disso porque lembra a ideia de grana, né? Várias moedinhas. Agora, as cianobactérias, elas são bactérias que têm o material para a fotossíntese dentro do seu citoplasma. Elas não têm uma organela, mas elas como um todo conseguem sim fazer a fotossíntese. Agora, esse processo, obviamente, ele vai ter suas peculiaridades, mas no geral, pensando no vestibular, a gente vai falar que ocorre da mesma forma. É uma reação que vai juntar gás carbônico e água, utilizar-se da luz para produzir glicose, que é C6H12O6, mais oxigênio e mais água. Tá? É um processo que é basicamente o inverso lá da respiração celular, que a gente viu na aula 5, uma vez que a respiração celular usa glicose e oxigênio para produzir gás carbônico e água e ATP. Então repara que a respiração ela vai produzir energia, enquanto que aqui a gente vai precisar usar energia. A energia que no caso vai vir da luz do sol. Tá? E aí vamos começar falando sobre a ideia de fase clara e fase escura. Esses nomes, inclusive, estão um pouco em desuso. A gente hoje está chamando de fase fotoquímica, aquela que é clara, porque a palavra foto vem de luz e química da ideia de que são reações químicas, enquanto que a fase escura ganha o nome de apenas fase química, uma vez que ela não depende diretamente da luz. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, já que a gente usa esses termos fase clara e fase escura, é que ambas as fases acontecem durante o dia. Só que a fase clara ela vai depender diretamente da presença de luz, enquanto que a fase escura depende dos produtos da fase clara, uma vez que ela só ocorre depois da fase clara. Então, por isso, ela sim depende de luz. E a planta vai continuar fazendo fase escura apenas durante o dia. Agora, vamos entender as etapas. Fase clara, ela muitas vezes é chamada de fotólise da água, porque esse é o evento principal do que acontece aqui. A luz, ela vai acabar provocando a quebra da água e a liberação do oxigênio. Mas é um pouco mais específico que isso. Na grande realidade, deixa eu passar aqui para baixo, a gente já vai voltar depois, a gente vai ter os chamados fotossistemas, que são feitos à base da clorofila. Eles sim que vão sofrer a ação da luz, que vão acabar perdendo seus elétrons, e a água aqui vai servir como uma doadora de elétrons para que essa fotossíntese possa acontecer e para que a clorofila possa se estabilizar de novo. Porque essa fotossíntese precisa acontecer, mas de novo e de forma, muitas vezes, que ela vai precisar estar sempre novamente neutralizada. Por isso que a água entra aqui na jogada. E a água, obviamente, ela não vai doar apenas, né, os elétrons, ela vai doar junto os hidrogênios. Então esses elétrons vão ser usados aqui na fase clara, bem como o hidrogênio, e no final vai formar uma molécula que é o NADPH. Muito parecido com o NADH que a gente vê lá na respiração celular, a única diferença é que tem um fosfatinho a mais aqui. Essa é a mínima diferença. Agora, lembrar qual é a função do NAD aqui? Guardar elétrons e hidrogênios. Lembrar que elétrons livres são perigosos, porque podem provocar mutações, enquanto que os hidrogênios livres podem acabar provocando aí uma acidez excessiva no ambiente. Então o NADPH está aqui para guardar esses elétrons e hidrogênios que vão ser usados depois lá na fase escura. E além disso, como uma reação de quebra da água aqui, fotólise, né? Lise, quebra, foto, luz, a quebra da água a partir da luz, a gente vai acabar tendo também liberação de energia. E eu vou captar essa energia e guardar na forma de ATP, para que eu também possa usar na fase escura. E como subproduto, eu vou acabar produzindo oxigênio, e sim é liberado para o ambiente, ou pode ser armazenado pela planta, porque ela pode usar depois na respiração celular. Agora, deixar bem claro e importante que a gente entenda isso, o oxigênio aqui, repare, ele não tem nada a ver com o gás carbônico, porque o gás carbônico ele só vai participar de fato lá na fase escura. Então é bom deixar claro isso, porque por mais que sejam gases, o O2 aqui é presente nos produtos não vem aqui do CO2, e sim do oxigênio aqui presente na molécula de água. Obviamente, por que aqui só tem uma? É porque essa reação não está balanceada, então na quantidade do balanceamento a gente veria que seria sim possível produzir as moléculas de oxigênio. Tá? Agora, quais foram então os reagentes para a fase clara? Água e luz. Quais são os produtos da fase clara? Eu tenho NADPH
e ATP e o oxigênio. NADPH e ATP serão usados na fase escura, enquanto que o oxigênio vai ser liberado para o ambiente, tá? E aí, na fase escura, o que vai acontecer? A gente finalmente vai ter a entrada do gás carbônico, que vai ser absorvido pela planta. Ela tem, lembra, estômatos ali que vão ser pequenos poros para a entrada, tá, desses gases. E depois vai usar esse CO2 no que a gente chama de ciclo de Calvin, tá? É um ciclo que vai lembrar o ciclo de Krebs, no sentido que é um ciclo, mas ele é bem diferente do ciclo de Krebs, porque o ciclo de Krebs era uma descarboxilação, a gente perdia carbono, enquanto que aqui a ideia é que eu vou carboxilar, eu vou pegar carbonos para colocar e formar a molécula de glicose. Lembrar que a glicose tem 6 carbonos, de onde vieram esses 6 carbonos? Vieram justamente aí da molécula do CO2, tá bom? Agora, o que mais cai dentro de provas de vestibular hoje de fotossíntese? Entender essas duas fases. Entender quem são os reagentes, quem são os produtos. Então deixar claro aqui na fase escura o reagente é o CO2, bem como o NADPH e o ATP que vieram da fase clara. E o grande produto, e talvez a razão pelo qual as plantas, algas e cianobactérias fazem fotossíntese é a produção da glicose. Porque fotossíntese vem de formação, síntese, a partir da luz. Formação de quê? De alimento, carboidratos energéticos, que é a glicose, ou também pode formar aqui a sacarose, tá? Os dois carboidratos mais produzidos para que depois ela possa formar suas estruturas ou para que ela possa usar para produzir energia lá na respiração celular. Lembrando que plantas, algas e cianobactérias também respiram celularmente, tá? Não é fotossíntese ou respiração. Plantas, algas e cianobactérias fazem fotossíntese e respiração, enquanto que animais, fungos, protozoários só fazem a respiração porque eles vão conseguir a comida a partir de outros indivíduos, tá bom? E aqui deixa claro que um último ponto que aparece, tem aparecido menos, verdade seja dita, mas ainda assim pode voltar a aparecer, é o local onde acontece. E aí eu quero olhar para esse desenho do slide. Veja que o cloroplasto, tá? Ele é lotado dessas moedinhas aqui que aparentam ser moedinhas, mas na verdade são membranas, tá? Que a gente chama de membrana tilacoide. O conjunto dessas membranas tilacoide a gente vai chamar de grânum. É lá que vai rolar a fase clara. É onde está a clorofila e é por isso que lá que vai acontecer essa fase. Enquanto que a nossa querida fase escura vai acontecer no estroma. O estroma é esse espaço aqui, onde não temos, tá, a tilacoide. Então o espaço, o citoplasma do cloroplasto, é justamente o local que a gente chama de estroma. E só para deixar claro, deixar lembrado, a gente fala isso na aula número 5 e fala lá atrás. Por que tem citoplasma? Porque essa organela do cloroplasto, bem como a mitocôndria da aula 5, eram bactérias de vida livre. Então o cloroplasto tem DNA próprio, o cloroplasto também vai ter ribossomos próprios e obviamente que o ribossomo vai ter aí, o cloroplasto vai ter seu citoplasma próprio. E um outro grande fator é que ela tem duas membranas. A membrana interna é justamente a tilacoide e a membrana externa é essa que vocês veem aqui fora, que vai lembrar, tipo uma bala dessas, né, de goma. Agora, vamos entender mais detalhes das fases. Começando pela fase clara. Então, se a gente usa luz, como assim a gente vai usar? Qualquer luz? É a luz do sol? É a luz aí incandescente que a gente pode usar em casa? Bom, em tese a planta ela não tem preferência por se luz é natural ou artificial. Ela tem preferência por certos espectros luminosos. Ou seja, se a gente olhar para os comprimentos de onda, a gente vai observar as diferentes cores, né? Aqui no meu desenho do caderno, a gente fez essas cores meio que num feixe, e aqui embaixo vocês vão ver a mesma coisa. Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente aonde que a gente vai observar uma grande taxa luminosa sendo absorvida, então aqui é o percentual de absorção, e aqui eu botei a intensidade de fotossíntese, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Quanto mais luz eu absorvo como planta, maior vai ser a minha taxa de fotossíntese. E a gente vai ver aqui embaixo as diferentes cores. Vejam que tem duas cores que se destacam aqui, né, como boas cores para a planta conseguir fazer a sua absorção luminosa corretamente, que é o azul para o violeta e também o vermelho. Por que funciona dessa forma, né? Porque é importante que vocês pensem que as cores que a gente observa é porque essa luz está chegando ao nosso olho. Então minha camisa aqui é um pouco de azul, né? Um azul meio escuro. Mas partindo do ponto que ela é azul, o que significa dizer? Que a luz azul está refletindo aqui na minha camisa e chegando até a retina de vocês. No caso, vocês estão vendo um celular no computador, quem está projetando é o celular, não é a própria luz, mas isso aconteceria na vida real. Agora, aqui na minha casa, está tendo aqui uma luz branca chegando aqui. Mas por que você só está vendo o azul? O que está acontecendo com as outras cores? Elas estão sendo absorvidas. É por isso que, olha aqui para a cor verde, né? Ela vai ter o menor percentual possível de absorção, mostrando para a gente que a luz verde, como ela é refletida pela folha, já que ela é na cor verde, ela não vai ser aproveitada aqui na fotossíntese. Inclusive, tem muitas questões de Enem que abordam esse conceito. Ou seja, se eu deixar uma planta num ambiente onde só tem luz verde, a tendência natural é que ela vá morrer. Porque ela não vai conseguir fazer uso dessa luz, uma vez que a luz verde, ela reflete. E deixar claro lá da física, né? Luz que vem do Sol é a luz branca, que é o conjunto de todas as luzes. Mas em especial as três luzes primárias.
azul, verde e vermelho, o famoso RGB, né? Red, Green and Blue. E aí o verde vai ser refletido, enquanto que o azul e o vermelho é absorvidos. Agora, quais são as piores luzes, então, para a gente utilizar numa planta? O pior seria o verde. Geralmente é letal se só tiver o fragmento verde. Agora, o amarelo a gente vai ver aqui que também é bem do ruinzinho. Porém, existem, assim, certos momentos que faz sentido a gente usar uma luz amarela. A luz amarela ela vai manter aquela planta num nível, muitas vezes, suficiente para a sobrevivência, mas não suficiente para ela crescer. Então é muito usada, por exemplo, em gramado de futebol. Quando eu visitei alguns gramados aí por alguns países, a gente acaba observando muitas vezes técnicas diferentes. E uma das mais curiosas é de um time que eu adoro lá da Alemanha, que é o Bayern de Munique. E em certos momentos da temporada, que é um momento mais frio, eles precisam muitas vezes que o gramado cresça um pouquinho. Qual vai ser a cor que eles usam para irradiar ali no gramado deles? Luz vermelha. A luz vermelha vai ser ótima, né? Ela vai ser muito bem absorvida aqui pela clorofila A, fazendo com que essa planta, essa grama cresça. Agora, em outros momentos, quando o gramado já está ideal, eles usam a luz amarela para manter aquele gramado. Então, logo depois do jogo, em todos os momentos onde não há jogo, fica uma luz amarela em cima do gramado, fazendo com que aquele gramado sobreviva como planta, porque consegue fazer um pouco de fotossíntese, mas não o suficiente para essa planta crescer, o que é bem interessante, tá? Existem certas plantas que também, para conseguir fazer a floração, só vão precisar de certos comprimentos de onda, ou seja, vai precisar de uma luz um pouco menos intensa. Isso também pode estar associado. Então, isso acaba sendo usado hoje na agricultura também, tá? Como um todo. Então, existe uma tecnologia aqui por trás bem interessante. Agora, em relação à própria fase clara, o que acontece quando a luz chega? É a fotofosforilação. Ela ocorre, então, nas membranas tilacoides. Veja que aqui em roxinho são os fosfolipídios, é uma membrana. E ela lembra muito, né, a nossa querida cadeia respiratória. Só que ela é basicamente a cadeia respiratória ao inverso. Em vez do NAD ceder os elétrons, quem cede os elétrons aqui é a água, enquanto que o NAD ele vai ser quem vai ficar com o elétron no final. E além disso, vai ter passagem de hidrogênio, como a gente via também, tá? Lá na cadeia respiratória. E aqui vai ser muito similar, só muda o lado, onde a gente vai acabar observando o hidrogênio passando pela ATP sintase e gerando ATP. Então lembrando que aqui, como que vai acontecer a fase clara? A luz irradia e vai nos fotossistemas 1 e 2. Esses fotossistemas são a base de clorofila. Eles vão perder um elétron e esse elétron vai passar aqui por transportadores que vão permitir o transporte de hidrogênio. Lembrar que o hidrogênio aqui vai ser transportado por transporte ativo, criando um fluxo muito grande de hidrogênio aqui nessa região embaixo do lúmen. E essa região, depois que acumula, vai acabar permitindo um transporte passivo de hidrogênio pela ATP sintase, gerando ATP, lembra que ela vai girar literalmente, como se fosse uma manivela, gerando aí o ATP que a gente tanto precisa. Agora, aqui qual é a diferença? O elétron, então, ele vai ser liberado inicialmente pela clorofila, só que a água vem aqui para salvar a clorofila para ela voltar a estabilizar, porque a clorofila não vai conseguir fazer isso de novo se ela tiver faltando um elétron. Então a água é quebrada através da luz também e acaba que você vai liberar um elétron para estabilizar a clorofila. Esse elétron ele pode correr depois, porque vai ser esse mesmo elétron que vai acabar correndo no final, e ele vai passar pelos fotossistemas. Tá? Lembrar que o fotossistema é a parte aí de pigmento colorido, no caso a gente está falando de clorofila, existem outras plantas, outras algas que têm outros pigmentos, que pode variar, mas a base é a clorofila A e clorofila B. E existem dois subtipos, tá, de fotofosforilação. Existe a cíclica e a acíclica. A acíclica é aquela que é a tradicional, é a que a planta normalmente vai fazer. Ou seja, quem vai ceder os elétrons, no fundo, é a água. Ah, mas era a clorofila. Sim, mas ela acaba que ela sempre tem que buscar na água, então acaba que vem diretamente da água. Ela vai usar os fotossistemas 1 e 2 e ela vai produzir o ATP e o NADPH. Só que em situações extremas, onde a gente não tem água, a planta consegue continuar fazendo fotossíntese, o que é muito legal. E aí ela vai fazer uma fotossíntese que a gente chama de cíclica. Ou seja, o elétron, em vez de ir para o NADPH, ele fica sendo reutilizado, ele fica sempre transitando, gerando energia elétrica. O que é bom, sim, porém, sem o NADPH, o ciclo de Calvin vai chegar em algum momento que ele não vai conseguir ser feito, tá? Então a fosforilação cíclica, ela é limitada. Ela serve para a planta sobreviver por um tempinho, mas não vai conseguir sobreviver por tanto tempo assim, tá? E vale dizer que de todas essas proteínas aqui de membrana, a mais famosa é o citocromo C, que acaba sendo famoso aqui por fazer parte, tá, desse processo.
Agora vamos lá para a fase escura. A fase escura é a fase que vai acontecer lá no citoplasma do nosso querido cloroplasto, que é o estroma, e ela nada mais é do que um ciclo de carboxilações. Então é um ciclo onde eu vou colocar carbono e eu vou conseguir gerar moléculas de 6 carbonos. Mais especificamente, eu vou criar 2 moléculas de 3, que depois eu vou juntar e formar a glicose. Esse ciclo é super complicado e por isso o vestibular não é de cobrar muitos detalhes, tá? Porque se vocês repararem, o ciclo parece simples, mas na verdade ele não é um ciclo onde eu fico botando carbono o tempo todo. Eu boto carbono só no início, inclusive a enzima que fixa carbono, esse nome é muito importante vocês conhecerem, que é a rubisco, tá? A rubisco, ela vai ter a capacidade de pegar 3 carbonos aqui da atmosfera e fixar, formando o 1,3-bifosfoglicerato. Mais importante é saber essa ideia de fosfoglicerato, tá? Que vai ser uma união de 2 moléculas de 3 carbonos, por isso o nome glicerato, vem lá do história de glicerol, que a gente vê nos triglicerídeos. Qual que vai ser as mudanças que vão acontecer aqui? É basicamente múltiplos, tá? Então veja que aqui eu tenho 3 moléculas de 6 que vão virar 6 moléculas de 3. Que depois vão virar 5 moléculas de 3. Eu vou fazendo um troca-troca danado, tá? E esse troca-troca permite que eu possa produzir aí o chamado gliceraldeído 3-fosfato, que é basicamente uma metade de glicose, que depois eu vou juntar e vou conseguir formar uma molécula de 6 carbonos, que é a nossa querida glicose. Agora, um ponto importante vocês perceberem que os papéis importantes aqui são a rubisco, fixadora de carbono, a presença do ATP, que é necessário para a geração de energia aqui, para que haja o acontecimento do ciclo de Calvin. E a gente vai observar também a presença do NADPH aqui, que doa elétrons que vão ser usados para a gente conseguir produzir o gliceraldeído 3-fosfato. Tá bom? Agora, detalhes do ciclo, gente, isso cada vez menos importante, ainda bem, digo eu, tá? Eu, como professor, não gosto de ficar ensinando bando de reação. Eu acho que isso é importante a nível universitário, uma vez que a gente precisa entender a bioquímica, mas não tão importante a nível de ensino médio, tá? Agora, o que mais interessa pra gente muitas vezes, além das fases, é gráfico. Gráfico cai demais, principalmente a UERJ gosta muito de gráfico de fotossíntese, e a gente precisa conhecer esses 3 gráficozinhos. Primeiro, o mais importante é esse gráfico que mostra uma diferença na taxa de fotossíntese e respiração de acordo com a luz. Obviamente a respiração vejo que fica reto, porque a respiração não é influenciada pela taxa luminosa, então ela é constante. Mas a fotossíntese é, ou seja, se a planta tiver uma quantidade de luz muito baixa, então imagine esse ponto para baixo, ela vai acabar fazendo mais respiração do que fotossíntese. E o que vai acontecer? Essa planta ela vai acabar consumindo suas reservas, se ela tiver, e se ela não tiver, ou quando acabar, ela vai acabar morrendo. Porque a demanda por energia dela é tão alta que ela não consegue produzir tanta glicose na mesma velocidade, uma vez que não há luz suficiente. Agora, acima dessa taxa luminosa, o que vai acontecer? Ela vai fazer mais fotossíntese do que respiração. O que é bem curioso e bem interessante, porque ao fazer mais fotossíntese e respiração, sobra a glicose. E o que ela faz com isso? Ela cria reservas, né, na forma do amido. Isso é muito importante para ela, para que ela possa se preparar para um momento sem tanta luz. Principalmente isso é importante em plantas que vivem invernos rigorosos, que vão precisar de reservas durante esse inverno. Agora, outro grande motivo é crescer. Do que é feito o tronco, a folha, a raiz? Tudo isso é feito de carboidrato. Carboidrato que ela produziu na fotossíntese. Da mesma forma que tudo que eu tenho no meu corpo aqui foi produzido a partir de algo que eu comi. Então aqui esse excedente de fotossíntese é o natural para a planta. Ou seja, uma planta que vive tranquilamente, que está aí bem na natureza, ela vai estar fazendo mais fotossíntese que a respiração. Esse é o padrão. Agora, ela pode sobreviver fazendo uma taxa igual, tá? Ou menor, desde que ela tenha reservas, por um tempo. Agora, existem algumas plantas que vão viver no limite, tá? Elas vivem no que a gente chama de PCF. PCF vem de ponto de compensação fótico. É o ponto luminoso em que indica o momento exato de luz em que a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração são exatamente iguais. Quando isso acontece, a planta consegue sobreviver. Por que eu uso esse termo? Porque ela não vive de fato. Não tem sobras, ou seja, ela só consegue se manter, nada mais. Não cria reservas, não cresce, ela vai ficar parada nesse ponto. Mas muitas vezes, quando a gente fala de agricultura, a gente consegue manipular isso para justamente fazer com que ela não cresça em certos momentos que eu não quero que a minha plantação cresça, o que é interessante. E um outro ponto importante a gente destacar, menos importante, mas ainda assim legal de falar, é o ponto de saturação. Lembrar que a fotossíntese depende de muitas enzimas. Então, como toda reação dependente de enzimas, ela tem um teto de velocidade. Chega uma hora que todas as enzimas estão ocupadas e ela estabiliza. E por isso a gente vai chamar esse ponto de ponto de saturação. É o ponto quando satura, não existe mais luz que vai fazer ela conseguir aumentar a sua velocidade. Tá bom? Esse gráfico super importante. Agora, um outro fator que a gente pode citar, na verdade aqui está em ordem trocada, então depois eu volto ali,
São os fatores de gás carbônico, né, concentração de gás carbônico e temperatura. Temperatura é muito lembrar de enzima lá de bioquímica, né? Porque como as enzimas dependem também, né, a fotossíntese depende de enzimas, se eu aquecer aquela planta por uma temperatura muito acima do ideal para ela, ou esfriar ela, a enzima não vai funcionar tão bem porque ela perde sua forma num processo que a gente chama de desnaturação. Aqui, desnaturação mais em temperaturas elevadas, e só em temperaturas bem elevadas. É difícil uma planta desnaturar suas enzimas. Mas qualquer mudança na temperatura já pode tornar a forma dela um pouco diferente, o que vai reduzir a velocidade na taxa de fotossíntese, tá? Já o gás carbônico, por outro lado, ele é um reagente. Então, como bom reagente, ele vai acabar aumentando a velocidade à medida que tem mais dele ali, porque ele é o substrato para aquela enzima, mas chega uma hora que limita, não tem o que fazer e vai saturar. E um ponto assim, importante a se dizer é que a gente está tendo um aumento de gás carbônico aí na atmosfera. Muita gente poderia pensar que seria bom para a planta. Não, porque a maioria das plantas já convive com um ponto de saturação a nível de gás carbônico. Ou seja, botar mais gás carbônico não muda em nada a velocidade com a qual ela faz fotossíntese, tá? Agora, pegando aquele gráfico lá do PCF, a gente pode interpretar ele de uma forma um pouco mais aprofundada, que é comparar plantas de sol, que a gente chama de heliófitas, hélio vem de sol, e as plantas umbrófilas, umbro vem de sombra, tá? Então uma planta heliófita é uma planta que gosta de sol, é uma planta que em geral vai ter um PCF mais alto, ou seja, se ela já está acostumada do ponto de vista evolutivo, né? Porque a planta não pensa. Se ela já é acostumada evolutivamente a taxas luminosas mais altas, em geral ela precisa de mais luz para sobreviver. Por isso, se eu pegar uma planta de sol e botar num ambiente sombreado, ela não vai sobreviver. É isso que mata muitas plantinhas que a gente bota em apartamento, em casa, na parte interior. Agora, uma planta umbrófila, por outro lado, ela vai ter um PCF mais baixo. Então, normalmente a planta de sombra, por que ela é assim? Porque ela não precisa de tanta luz para conseguir sobreviver. Ou seja, aquele ponto onde fotossíntese e respiração se equilibram é muito antes no ponto de vista de intensidade luminosa. Agora, um outro ponto legal é que plantas de sol em geral conseguem crescer mais, porque o ponto de saturação delas é mais alto. Então ela consegue fazer mais fotossíntese do que a planta de sombra. Mas faz sentido, porque a planta de sombra já não tem tanto acesso à luz assim, tá? Agora, deixar claro que existem plantas de sol e de sombra em vários biomas diferentes. Perdão. Mas acaba que quando a gente fala de planta de sol e planta de sombra, muito se fala sobre a Amazônia ou Mata Atlântica, que são florestas tropicais umbrófilas densas. Plantações que vão criar plantas muito altas, que criam uma sombra para as demais, a ponto que lá dentro fica escuro. As plantas mais altas, em geral, são plantas heliófitas, vão ter muito sol. Enquanto que as plantas mais baixas, elas naturalmente são umbrófilas, tá? Óbvio que há exceções à regra, mas a gente vê geralmente um padrão nisso, porque é isso que garante a sobrevivência. Porque se eu botar uma planta heliófita na sombra, a tendência natural é que ela vai acabar falecendo, tá bom? E aí vamos começando a chegar perto do final para falar sobre os tipos de metabolismo. Isso aqui é um aprofundamento que dificilmente a gente vê no Enem, tá? A gente já viu em PUC-Rio, vê em FUVEST, vê numa UERJ discursiva, mas não vê no Enem, tá? Mas eu não duvido nada que o Enem um dia cobre, a gente tem que ficar sempre de olho. Cada planta, tá, tem um metabolismo associado à sua fotossíntese. A maioria, assim, expressiva das plantas segue um modelo que a gente chama de metabolismo C3, que foi o que a gente viu, tá? Quem vai fixar o a CO2 vai ser a rubisco. Enquanto que a gente vai ter o trabalho comum aí do ciclo de Calvin, onde o gás carbônico vai ser fixado em uma molécula de 3 carbonos. Então deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês entenderem isso. Por que o nome é C3? Porque eu vou botar 3 carbonos aqui e formar uma molécula de 3 carbonos, tá? Que é o bifosfoglicerato. E aí, a gente tem esse funcionamento tranquilo porque a enzima rubisco, ela funciona bem em temperaturas amenas. Temperaturas até 34, 35, ela consegue funcionar muito bem. Agora, em temperaturas mais altas do que isso, acaba que ela pode ter um mau funcionamento, tá? E aí a gente vai falar que ela vai sofrer um processo de fotorrespiração, que é basicamente, não é nem só ela não conseguir fazer, porque não é uma desnaturação, ela começa a fazer uma reação em que ela consome os reagentes, mas ela produz subprodutos que não podem ser aproveitados no ciclo de Calvin. Ou seja, isso é péssimo, por quê? Ela vai acabar não conseguindo fazer o que ela precisa fazer e ela ainda vai consumir os reagentes tão importantes a essa planta, tá? E por isso que a gente vai ver alternativas aqui no C4 e na CAN. Agora, só deixar claro, aonde está acontecendo isso tudo? Está na célula da folha. Então a célula da folha ela vai ficar fazendo esse processo porque é ela que vai possuir todas as enzimas necessárias para o ciclo de Calvin, em especial a tal da rubisco fixadora de carbono.
Agora, como funciona o metabolismo C4 e CAM? Eu vou deixar até as duas projetadas aqui para vocês repararem que do ponto de vista químico, elas são muito iguais. E aí eu vou explicar isso aqui uma vez, depois a gente revisa lá na CAM. Basicamente, quem vai fixar agora o carbono não é mais a rubisco, porque planta C4 e CAM convivem em ambientes de muita insolação e muitas vezes uma temperatura alta. Principalmente plantas C4 sofrem com isso, eu já explico por que a CAM nem tanto. E aí você pode pensar numa planta, por exemplo, de savana, uma planta de cerrado, que sofre com aquela insolação muito forte e com essas temperaturas chegam a níveis muito altos, 50 graus Celsius muitas vezes. E aí a rubisco vai começar a mal funcionar e sofrer o processo de fotorrespiração. Para isso, existe um metabolismo, isso é evolutivo, não foi uma escolha dela, mas ela sobreviveu por ter isso. A gente tem uma fixação um pouco diferente, por isso o nome C4. Em vez de fixar direto no ciclo de Calvin, a gente vai ter um processo que ocorre em paralelo. A chamada PEP, que vem de fosfenolpiruvato, igual aquele piruvato que a gente vê lá na respiração celular, com uma pequena modificação. Então, uma molécula de 3 carbonos vai ser fixada em oxaloacetato. Ou seja, aqui eu não estou pegando 3 carbonos, estou pegando um de cada vez. E eu estou transformando uma PEP, que tem 3 carbonos, num oxaloacetato que tem 4. Por isso o nome C4, porque eu vou fixar o carbono numa molécula de 4 carbonos. Quem faz isso? Aí o nome da enzima ajuda, né? Porque é a PEP carboxilase. Qual o papel dela? Carboxilar, botar carbono na PEP. E aí forma o oxaloacetato. Esse vai ser transformado em malato, porque a gente só tem transportador... a planta só tem transportador de malato. E esse malato, que é basicamente a mesma coisa que o oxaloacetato, 4 carboninhos, ele vai ser transportado para uma outra célula. Então a célula do mesófilo, que eu boto aqui em verde, é a célula da folha clássica. É uma célula que foi muito exposta à luz. Então aqui, qual é a lógica do metabolismo C4? Ela esconde a rubisco. Ela bota na chamada da célula da bainha do feixe vascular. Bainha do feixe, gente, é o xilema e floema ali. Então já é a parte bem interna da folha. É uma região que já não vai sofrer tanto com a temperatura porque ela não fica tão exposta. E aí com isso a temperatura aqui é mais amena e a rubisco consegue trabalhar muito bem. Mas é uma célula diferente. Então depende aqui, tá, de um transportador. E aí esse malato vai ser transportado para cá e ele vai ser armazenado temporariamente. Quando for necessário fazer a fase escura, o que vai acontecer? O malato ele é descarboxilado, ele perde aquele carbono que foi ganhado lá em cima e vai gerar carbono para que a rubisco faça o ciclo de Calvin. Aqui nada muda, é a rubisco fixando carbono. E aí, como subproduto, vai levar a liberação do piruvato e o piruvato volta ali para a região do mesófilo para voltar a ser PEP, tá? Fosfenol, então você só tem uma modificação química aqui que vai acabar usando ATP, tá? É um processo que vai acabar levando a um maior consumo de energia. Mas funciona por quê? Funciona porque a rubisco fica escondida, então ela não sofre com altas temperaturas, e porque essa planta tem uma enzima capaz de fixar mesmo em altas temperaturas. Ou seja, a PEP carboxilase ela não sofre, ela não faz esse erro quando está em altas temperaturas, ela já é preparada para isso, o que é bem legal. Agora, como é que a gente compara C3, C4 e CAM? A C4 eu diferencio lá da C3 porque existe uma diferença espacial entre a fixação de carbono a partir da atmosfera e o ciclo de Calvin. Então o ciclo de Calvin ele acontece escondido na célula da bainha do feixe, numa outra célula, enquanto que a fixação de carbono é feita pela PEP carboxilase na célula do mesófilo, na própria folha em si. Tá? E a CAM, veja que ela faz quimicamente esse mesmo processo. Então o CO2 vai ser fixado pela PEP carboxilase, forma o oxalacetato que é transformado em malato e o malato depois vai ceder o CO2 para que a gente possa fazer o ciclo de Calvin. Só que qual é o desafio das CANs? CANs vem de metabolismo ácido das crasuláceas, o grupo das cactáceas. São plantas que vivem num ambiente mais desértico, que vivem com uma temperatura muito alta, mas principalmente convivem com um ambiente muito seco. A temperatura aqui não é o problema porque não existe folha que faz fotossíntese aqui. A folha virou espinho nesse grupo. Então, na verdade, quem faz é o caule verde. E o caule ele é grosso. Então, dentro do cacto, onde estão de fato essas células e essas enzimas, elas não vão acabar sofrendo tanto com a temperatura. Mas a questão do ambiente seco é que impacta. No ambiente seco, a planta transpira muito rápido. Então, essas plantas não podem abrir seus estômatos de dia. Elas só vão abrir esses estômatos à noite. Só que à noite, lembra que eu falei, não dá para fazer fotossíntese. Mesmo que seja fase escura, ela só acontece depois da fase clara. Ela precisa acontecer diretamente depois da fase clara. Então, como é que vai funcionar aqui? Quimicamente falando, a fixação do carbono acontece de noite pela PEP carboxilase. E a planta vai fixando, fixando, fixando e acumulando malato para o dia seguinte. Na manhã seguinte, ela começa aos poucos transformar esse malato em piruvato e vai liberando carbono para que a rubisco possa fixar esse carbono e fazer o ciclo de Calvin.
Então a lógica aqui é que existe uma diferença temporal dos dois processos. Então a fixação de carbono acontece à noite, que é quando a planta abre os estômatos, enquanto que o ciclo de Calvin vai acontecer durante o dia, que é quando ela vai conseguir fazer a fotossíntese. Uma estratégia muito, muito maneira, tá? E que é importante vocês conhecerem. Eu diria que hoje é muito mais provável você cair uma diferenciação, então essa ideia de que a C3 é a comum, C4 é uma diferença espacial, localização, enquanto que a K é uma diferença temporal. Essa parte química de PEP virando oxalacetato, malato, isso está meio desuso. A última vez que eu vi cair dessa forma, caiu numa UERJ discursiva. Acho que foi 2012, 2011, então tem um tempo já bem grande. A UERJ pode muito bem reciclar esse tipo de questão, tá? Não é fora do feitio dela, mas eu acho pouco provável de cair, por exemplo, no Enem da vida ou em outros vestibulares nesse nível de aprofundamento, tá? E para a gente fechar a aula de hoje, falar da quimiossíntese, né? A quimiossíntese, ela é um processo que o nome lembra a fotossíntese, mas o que muda? Químio para foto. Foto vem de luz e químio vem de química. Então aqui é uma síntese de alimento, só que com uso de energia química. Então é muito parecido com a fotossíntese, é formação de carboidrato, mas eu vou usar energia química resultante de reações químicas para fazer aquela primeira fase que a gente chamou de fase clara. Agora, quem faz isso, tá? São várias bactérias, não são tantas assim, mas são muitas bactérias, e uma das mais famosas são aquelas que fazem o ciclo de nitrogênio. Eu sempre comento com meus alunos por que eles acham que as bactérias fazem isso. Porque elas não fazem de graça o ciclo de nitrogênio, elas fazem com o objetivo, que é gerar energia para fazer o seu próprio alimento. É o caso das nitrossomonas, que fazia lá a nitrosação. Agora, um ponto que eu quero deixar claro da quimiossíntese é que é um evento importantíssimo. A gente sabe hoje que talvez os primeiros seres vivos do planeta devem ter sido quimiosintetizantes, porque não existia tanta luz assim, a gente já teve momentos em que não tinha tanta luz chegando no ambiente terrestre, nem aquático. E um outro grande ponto é entender que esses seres não tinham tanta comida disponível, então por isso a quimiossíntese pode ser a resposta. E hoje, cada vez mais, a gente descobre bactérias que vivem na crosta terrestre, escondidos, que vivem há muito tempo. E como é que eles sobrevivem nesse local sem tanta energia assim? Eles sobrevivem justamente por conseguir fazer a síntese de alimento a partir de reações químicas que ocorrem ali no ambiente, tá bom? O que acaba sendo bem legal. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. E a gente segue aí depois para histologia, o estudo dos tecidos nessa lógica aqui do nosso caderninho, tá bom? Como sempre, lembrar, tá? Esses cadernos estão disponíveis aqui no link para quem quiser. E importante que vocês deem relatos aí do que vocês acharam do caderno, o que vocês acharam das aulas. Eu sempre adoro ouvir aí os comentários de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e valeu!